Quinta parte. Análise da mediunidade. O fenômeno da mediunidade é complicado, requer certas explicações. Todos aqueles que estudaram as ciências ocultas sabem que o homem é dotado de um organismo fluido invisível, um corpo inseparável da alma, que progride, aperfeiçoa e refina com ele. O corpo físico com seus 5 sentidos é apenas a representação bruta deste organismo, a extensão dele no plano material. Os sentidos psíquicos, asfixiados sob a carne na maioria dos humanos, recuperam no sono e após a morte parte de seus meios de ação e percepção. Este corpo sutil é na realidade nossa verdadeira forma indestrutível, antes do nascimento, pois sobrevive à morte. É a sede permanente das faculdades espirituais, enquanto o corpo material é apenas uma peça de vestuário emprestada. Esta forma, sendo elástica e compressiva, explica o fenômeno do crescimento por sua ação sobre o corpo da criança, o qual se desenvolve até atingir seu tamanho normal. A mediunidade é, portanto, o poder que certos seres possuem para exteriorizar aqueles sentidos profundos da alma que, na maioria de nós, permanecem inativos e velados durante a vida terrena. É o meio de penetrar por antecipação no mundo dos espíritos. Em muitos casos, não são os espíritos que vêm ao médium, mas é ele quem vai a eles. A famosa clarividente de Prévost reclamou uma vez que os espíritos interferiam com demasiada frequência em sua vida privada. E eles responderam: não somos nós que viemos até você, é você que vem até nós. A mediunidade é, portanto, por excelência, uma revelação dos poderes da alma. É também um vislumbre de nossos modos de vida e percepção na vida após a morte. A partir destes pontos de vista, apresenta um duplo interesse. O papel desempenhado pelo médium em muitos fenômenos é grande, e não se pode negar que sua personalidade geralmente desempenha um certo papel neles. Mas à medida que suas faculdades se desenvolvem, ele se torna mais consciente da parte que lhe deve ser atribuída e da que pertence aos espíritos, especialmente nos fenômenos da escrita. Nos médiuns em processo de formação, o cérebro é comparável a um teclado incompleto, ou melhor, a uma placa fotográfica desigualmente sensibilizada, que registra de forma imperfeita as imagens e pensamentos que se destina a reproduzir. A mente do espírito é representada apenas por fragmentos de sentenças e ideias. É necessário, portanto, que ele preencha as lacunas por meio de termos e imagens emprestadas dos hábitos do sujeito. Em muitos fenômenos, como dissemos, há uma parte atribuível ao médium, ao seu próprio fundo de ideias, conhecimentos e expressões. Na verdade, pensar e se expressar por meio do próprio cérebro, ou por meio de um cérebro estrangeiro são coisas muito diferentes. Nosso órgão cerebral é adaptado por um longo e constante treinamento à nossa mentalidade pessoal, e revela um aspecto de nosso eu. O mesmo não acontece com um cérebro estrangeiro, e devemos compreender as dificuldades experimentadas por certos espíritos para se comunicarem uns com os outros por meio de procedimentos tão claros e precisos quanto os disponíveis na Terra. Esta dificuldade, que é muito marcada no caso da escrita, é encontrada em menor grau nos fenômenos de incorporação. Assim, nosso guia, que no entanto goza de excepcional força de vontade e força psíquica, e que sabe tomar posse plena dos assuntos que emprega, às vezes fez uso de termos agradáveis com os quais não estava familiarizado, e que ele extraiu do vocabulário do médium. A grossa cortina que nos separa do além permanece impenetrável ao homem vestido em seu manto carnal, mas o espírito exteriorizado do médium, assim como o espírito livre do falecido, pode passar por ele com a mesma facilidade com que um raio de sol passa através de uma teia de aranha.
É suficiente até mesmo para a externalização de um de seus sentidos psíquicos que o médium perceba os ruídos, as vozes, as formas do mundo invisível. A intervenção dos espíritos não é, portanto, necessária em certos fenômenos, tais como os da visão e da audição. Mas se o médium é capaz, por suas próprias faculdades, de penetrar no além, não é menos capaz de transmitir aos vivos as mensagens dos habitantes daquela região. Pode até mesmo, em casos de incorporação, fornecer-lhes os meios de se manifestarem aos seres humanos com tanta precisão e intensidade quanto teriam feito durante sua permanência na Terra através de seu organismo vivo. O fenômeno da incorporação permite que os espíritos nos deem provas mais abundantes e mais convincentes de sua identidade do que por qualquer outro meio de comunicação. Aqueles que conheceram o falecido não podem se enganar. A voz, os gestos, as ideias expressas, tornam-se tantos elementos de certeza quanto a personalidade do manifestante, especialmente quando se prova que o médium não foi capaz de conhecê-lo, nem de coletar qualquer informação quanto ao seu modo de ser e seus hábitos. Por mais de 30 anos tive um excelente médium de incorporação, através do qual pude me comunicar com o além e receber as instruções necessárias para a continuação do meu trabalho. Tive a infelicidade de perder este médium no final de 1917. E desde então tenho me encontrado muito limitado em minhas relações com meus guias. Após anos de privação cruel, num belo dia de verão vi duas senhoras parisienses chegarem com uma nota de recomendação de Lei-Marie, que tinha vindo passar um mês de férias em Touraine. Eu não os conhecia de todo. No decorrer de uma conversa tendo mencionado um amigo cego que obteve comunicações escritas, estas senhoras expressaram o desejo de vê-lo no trabalho. Eu organizei uma pequena sessão. Eu não sabia na época que um deles era um médium, pois ela não me tinha dito nada sobre isso. Foi uma grande surpresa para mim, portanto, vê-la logo mergulhada em transe, e ouvir uma voz forte anunciando a presença de meu guia, do poderoso espírito cujo sábio conselho e terna solicitude sempre me dirigiram e apoiaram em minha tarefa como propagandista do espiritismo. Houve uma conversa entre nós, e durante quase uma hora este espírito me expôs sua visão sobre a situação do espiritismo, falando de nosso trabalho comum no passado com detalhes e detalhes dos quais o médium não podia saber absolutamente nada. Todos os presentes que antes haviam participado das sessões que descrevi em meu livro No Invisível, reconheceram Jerome de P., enquanto o sujeito não tinha conhecimento de nada relacionado a este espírito eminente. Após um momento de descanso, outra entidade, bem diferente, veio a se incorporar, e a doce voz de Madame Forget foi ouvida por sua vez. Madame Forget era o médium preciosa de quem falei acima, agora livre de seus laços terrenos. Com aquela alegria que a caracterizou, e a fez imediatamente reconhecida por seus amigos presentes, ela nos disse que tendo me visto, por causa de sua partida, privada de toda conexão com o além, ela havia começado uma campanha, trotando como um ratinho. Por meio de suas pesquisas, ela havia finalmente descoberto um sujeito que poderia substituí-la. Com a ajuda de Jerônimo de P., ela havia sugerido que ele viesse a Tours para se tornar disponível para mim. Agora estas senhoras parisienses acreditavam que ao virem até mim estavam cumprindo suas próprias intenções, o que mostra mais uma vez que os humanos cedem, mais frequentemente do que geralmente acreditam, à influência dos espíritos. Durante a mesma sessão, ocorreu um incidente que nos deu uma prova notável de identidade. Um de nossos escritores, com a ajuda de um espírito benevolente, rastreou a reclamação de um suicida que implorou ajuda de nossas orações. Este suicida lamentou amargamente ter abandonado a vida. Ele expôs sua dolorosa situação em termos que lhe permitissem ser reconhecido.
Uma senhora da vizinhança, trazida por outro membro do grupo que estava participando de uma reunião espiritualista pela primeira vez, estava no início um pouco cética sobre os fenômenos obtidos. Mas quando leu a mensagem, ela ficou pálida, ficou confusa, e declarou que foi seu pai, seu próprio pai, que se enforcou há alguns meses após um revés. Desde então, o fato tem sido confirmado por outros habitantes da mesma localidade. O Espiritismo, eu disse, é a religião da família. De fato, as constantes relações que mantém entre nós e nossos queridos defuntos são, em nossas vidas, tantos elementos de força moral e elevação. Nossas reuniões íntimas são sempre uma doce consolação e conforto. Por exemplo, no dia 2 de novembro passado, o Dia dos Mortos, nos reunimos em uma sessão onde, através de 2 médios em transe, nossos amados invisíveis vieram falar conosco novamente. Enquanto a multidão de humanos invadia os cemitérios em busca de uma forma tangível de lembrança, nós comungamos com nossos amigos do espaço exterior na lembrança do pensamento e da doce intimidade do coração. Após os ensinamentos de Jerome de P. e Allan Kardec, ouvimos as palavras bem-humoradas de Massenet. Depois houve uma cena tocante na qual o espírito da mãe de uma de nossas amigas cegas veio para prodigalizar seu filho e sua nora com conselhos e ternas exortações que trouxeram lágrimas aos olhos de seus filhos. Ele lhes deu conselhos valiosos sobre uma situação delicada. E tudo isso através de um médium que nunca havia conhecido esse espírito. Em uma palavra, durante algumas horas tivemos toda a gama de sensações e emoções em uma linguagem que ia do túmulo ao suave, do agradável ao severo, e que nos causou uma profunda impressão. Ao nos separarmos, sentimos que os laços que nos ligavam à nossa família espiritual haviam se tornado ainda mais estreitos. E que parte da serenidade dos grandes espaços havia descido em nossas almas. O fenômeno espírita, como já dissemos, varia em natureza e intensidade de acordo com as aptidões do médium. Se na ordem dos fatos materiais, o espírito procura acima de tudo sujeitos que são os depositários e transmissores de forças radiantes. Na ordem intelectual, ele se apegará de preferência àqueles que desfrutam de um certo grau de cultura, e que lhe oferecem recursos muito mais amplos para a escolha de expressões e ideias. É muito difícil para um espírito produzir mensagens em forma literária ou científica por meio de um cérebro sem instrução. Se por um grande esforço de vontade, ele puder fazer esse cérebro expressar nomes, palavras e datas que ainda não estão registrados nele, esse esforço não pode ser prolongado por muito tempo. Quando nos é oferecida uma corneta, disse um espírito, não podemos tirar dela os sons de uma harpa. Outro usou esta outra comparação. Sentimos a mesma relutância em usar um cérebro bruto que a mão delicada de uma mulher faz para puxar um enorme cadeado enferrujado. Às vezes acontece em sessões que vários médios de escrita obtêm simultaneamente mensagens assinadas com o mesmo nome do espírito e expressando ideias idênticas em diferentes formas. Assim, entre os assistentes, muitos comentários são feitos, acompanhados de suspeitas e críticas. Devemos classificar esses fatos como fraudes e imposições, ou devemos ver neles a intervenção de mentes inescrupulosas? Aqui está o que um de nossos guias tem a dizer sobre o assunto. A telefonia sem fio revelou que uma faísca elétrica produzida por uma corrente de alta frequência envia ondas em todas as direções. E estas ondas podem ser captadas por dispositivos de recepção também em todas as direções. Portanto, a mesma mensagem pode ser percebida ao mesmo tempo por vários ouvintes. Este fenômeno é baseado em uma lei que também se aplica às emissões de fluidos. Estes, em vez de serem produzidos por um dínamo, podem ser produzidos por pensamento dirigido voluntariamente de uma certa maneira. O espírito encarnado ou desencarnado pode assim, sob certas condições,
produzir uma centelha exatamente como a centelha das correntes de alta frequência, e enviar ondas em todas as direções. Estas ondas podem ser percebidas por sensitivos encarnados ou desencarnados agindo como receptores. Um espírito desencarnado pode perfeitamente, de acordo com estas leis, influenciar vários médiuns ao mesmo tempo, enquanto permanece no avião que normalmente ocupa. Ele será capaz de enviar uma mensagem escrita, uma mensagem visual, transporte de imagens por telefone, uma mensagem auditiva, etc., de acordo com os médiuns influenciados. E como as faculdades intelectuais estão mais relaxadas em nosso plano do que no seu, ele será capaz de ditar a seus médiuns várias mensagens de diferentes tenores, sem a necessidade de se mover. Quanto ao problema do subconsciente, que tem sido complicado e confuso como se fosse por prazer, ele pode ser resumido simplesmente pela ação dentro de nós e fora de nós deste centro psíquico do qual falamos e onde todos os meios de percepção e sensação da alma se fundem, em um único sentido. Inconsciente, subconsciente, subliminal, ego superior são apenas palavras para designar o mesmo princípio, o centro de nosso eu, de nossa inteligência, de nossa consciência plena e completa. Por seu desengajamento parcial ou total do corpo físico, este centro recupera seu poder de radiação e ao mesmo tempo as memórias, o conhecimento, as aquisições adormecidas no estado de vigília e que os últimos séculos acumularam nas profundezas do ser, são despertados nele. É sob estas condições que o médium pode penetrar nos mundos visíveis e invisíveis, coletar e transmitir ecos, rumores e ensinamentos. Telepatia, psicometria, premonição, leitura do futuro, os fenômenos da intuição e até mesmo certos fatos de natureza magnética estão todos ligados a este modo de ação. Portanto, é a possibilidade de irradiar nossos poderes e sentidos ocultos que constitui a mediunidade. Neste estado, o sujeito oferece mais facilidade e rapidez ao espírito para suas manifestações. No fenômeno da escrita, o espírito pode se dirigir ao subconsciente ou à consciência normal do médium. No primeiro caso, a mente subconsciente transmite ao cérebro as sugestões do manifestante, mas então o médium não sentirá com tanta intensidade a personalidade estrangeira que se manifesta a ele. Assim, sua influência pessoal será preponderante e inevitável. O médium pode, portanto, entrar em contato com o além de duas maneiras, seja pela liberação de seu centro psíquico, que lhe permite exercer seus sentidos no mundo invisível e penetrar seus segredos, ou pela ação direta dos espíritos sobre seu organismo fluídico por meio do transe, da escrita, da mesa, da prancheta, etc. O primeiro método é o mais eficaz, pois sua aplicação repetida aumenta gradualmente o poder de radiação do médium e lhe abre o acesso aos planos superiores. Ele adquire assim a plenitude do eu através da união íntima da consciência superior com a consciência física. Este é o propósito geral da evolução das almas, para ampliar incessantemente o campo de suas radiações e suas percepções. É ao mesmo tempo um modo de preparação para a vida do espaço, a possibilidade de saborear suas alegrias profundas e harmonias sublimes. Na realidade, podemos dizer que a mediunidade preenche a história. É uma das fontes que, de século em século, ilumina o progresso da humanidade. Inventores, poetas, escritores famosos. Quase todos aqueles que são chamados homens de gênio tinham sentidos psíquicos altamente desenvolvidos e receberam inspirações das altas entidades do espaço. Parece haver um vasto programa em andamento no tempo. As grandes invenções e descobertas se sucedem em uma ordem deliberada para marcar as etapas da civilização. Neste papel imponente, as mulheres têm uma parte considerável. Sem mencionar Joana d'Arc, cuja missão salvou a França no século XV, missão que estudamos em detalhe em outros lugares,
Recordemos a opinião de Paracelsus, o grande médico da Renascença. Depois de ter jogado seus livros médicos no fogo, ele declara que foi das bruxas que ele aprendeu tudo o que sabe sobre o uso prático e benéfico. Michelet em La Sorcière se expressa num sentido semelhante. Sabemos que na Idade Média e durante a Renascença todos os médiuns eram considerados bruxos. Ainda hoje é nas mulheres que encontramos as mais notáveis faculdades psíquicas. Recordemos também que os grandes predestinados, os profetas, os fundadores das religiões, todos os mensageiros da verdade e do amor se comunicaram com os invisíveis. É através deles que o pensamento divino se espalhou por nosso mundo. Suas palavras e ensinamentos brilham como relâmpagos em nossa noite e formam tantos buracos no desconhecido, no infinito. Eles podem ser comparados àqueles flashes de luz que ocorrem por um momento nas nuvens, em tempos de tempestade, para nos mostrar o céu azul, profundo e luminoso, e que se fecham imediatamente novamente. Mas este instante é suficiente para nos permitir vislumbrar o caminho da ascensão e a grande hierarquia de almas que se encenam na luz de círculo em círculo, de esfera em esfera, até chegar a Deus. Ao nosso redor flutua na atmosfera multidão inumerável de almas baixas e atrasadas, retidas por seus fluidos grosseiros na atração da terra, e que a morte não libertou de seus vícios. Mas acima dos horizontes tristes de nosso globo, pairam as legiões de espíritos protetores e benéficos de todos aqueles que sofreram em nome do bem, da verdade e da justiça. A escada das inteligências e consciências sobe até as almas poderosas e radiantes que são os repositórios das forças divinas. Às vezes, essas altas entidades intervêm na vida das pessoas. Eles nem sempre o fazem de uma maneira tão deslumbrante como na época de Joana d'Arc. Sua ação é geralmente mais discreta, mais obscura, pois se os poderes invisíveis, se Deus mesmo, quiser ser conhecido, eles também querem que o homem faça um esforço e se torne capaz de conhecê-los. Quanto à escolha de meios e formas que estes grandes seres empregam, devemos lembrar que nosso conhecimento é muito limitado, nossas medidas muito curtas para abraçar os vastos planos do invisível. Mas os fatos estão lá, inegáveis como vimos no decorrer da última guerra. De longe, através da escuridão que nos envolve, no fluxo e refluxo dos acontecimentos, nas horas decisivas da história, quando uma sociedade, uma nação e a própria humanidade estão em perigo, então uma emanação, uma delegação do poder supremo intervém para reagir contra o mal. Ela vem para mostrar aos homens que existem recursos infinitos e sociedades melhores acima da terra que podemos alcançar agora por nossos pensamentos e apelos, e que nos será possível alcançar um dia por nossos méritos e esforços.